Nós vivemos em um momento muito bonito no Brasil no que se refere à expansão do Evangelho. Mas, quando a gente olha para o Nordeste, especialmente o sertão, as zonas rurais, tantas pessoas ainda estão vivendo uma religiosidade extremamente escravizadora, extremamente, como é que eu poderia dizer, mística a um ponto de ser até parecido com algumas práticas indígenas, tribais, no sentido de dar à natureza forças, ou atribuir essas forças a seres, ou a anjos, ou a santos, o que possa ser. E nós estamos extremamente inclinados nesse ano a começar um trabalho muito forte no sertão do nosso Nordeste. Porque os índices de pessoas que têm tido um relacionamento pleno com o Deus da Bíblia são assustadoramente pequenos. Assustadoramente pequenos. Quando você vai para as zonas rurais, então, assustadoramente pequenos. Porque não há acesso, as pessoas que moram na roça, nos sítios longe dos pequenos centros urbanos, não tem como se deslocar com facilidade, às vezes precisam ir a pé, às vezes precisam depender de um pau de arara, às vezes precisam depender de algum transporte inseguro. E eu fico pensando, quem vai alcançar esse povo? São anos de debate sobre isso, são anos de reflexões, de congressos. Grandes iniciativas têm surgido, mas é como se fosse um gigante muito maior que as nossas forças. E o avanço da igreja é tão pequeno, que eu acho que pouco se assemelha em proporção ao crescimento natural da população do Nordeste. E aí, gente, hoje, nesse momento em que estamos na semana central para os festejos juninos, festejos que foram perdendo o seu sentido com o decorrer da história, foram perdendo o seu motivo, festas que outrora, nos seus nascedouros, lá ainda na tradição judaica, eram oferecidas a Deus, foram migrando e foram com essas migrações culturais tomando formas estranhas. Então, nessa hora, nós vivemos no Nordeste uma das maiores secas das últimas décadas. Dizem que dos últimos 40 anos. E eu fico pensando, esse povo ainda esse ano vai ter muita gente fazendo simpatias, vai ter muita gente recorrendo a bananeiras, a pedacinhos de papel na água, a artes divinatórias, para procurar saber do seu futuro. E hoje a gente escolheu aqui na comunidade para ser um dia de oração pela família, oração pela cidade, mas oração pelo sertão, oração pelo nosso povo, para que Deus nos dê uma estratégia firme. E eu fico pensando, Senhor, nos perdoa por nossa inação, nos perdoa por nossa acomodação urbana, tranquila, né? Estamos aqui, ou alguém pegou um ônibus confortável, ou alguém veio de carro, e estamos aqui vivendo essa bênção em plena quarta-feira. E esse período é um período que realmente desgasta mais ainda o nosso Nordeste. Porque eu não vejo nenhuma razão de nos orgulharmos de termos o maior São João do mundo. Eu não vejo isso como uma razão de orgulho, onde há um incremento voraz no índice de pessoas hospitalizadas, no índice de acidentes de trânsito, no índice de casamentos que se acabam. Eu não vejo por que a gente se alegrar com isso. Mas, como igreja, nós não devemos dizer que tudo se destrua. Não, absolutamente. Tivemos uma festa aqui, típica, celebrando Jesus como o Senhor de todas as coisas. E essa decoração tão carinhosamente preparada pela nossa equipe, pela Silvana e todo mundo, para a gente, durante esse mês, não lembrar do São João, embora não tenhamos nada contra São João Batista, mas que a gente lembre do nosso Nordeste. Que isso seja, cada vez que a gente olhar para uma florzinha dessa, uma coisinha dessa de chita,
a gente lembre do nosso povo, lembre de interceder, né? Quantas pessoas em romarias, às vezes gastando dinheiro de todo um mês, né, para pagar uma promessa lá no Juazeiro. E eu fico pensando, se no meio de uma dessas jornadas, né, o Deus vivo pudesse ser conhecido, e aí a mente das pessoas pudesse mudar com relação a isso. Eu acredito, gente, que o desenvolvimento do sertão estará ligado fatalmente à expansão do cristianismo bíblico nessas regiões. Amém, gente? Vocês acreditam assim? A expansão do cristianismo bíblico nesse lugar. Não levantamos bandeira contra nada, nem contra ninguém. Queremos apenas que as pessoas conheçam a simplicidade de ter esse acesso ao Deus vivo, como nós estávamos aqui nos derramando nessa noite. E tem um texto que fala um pouco do papel de cada um de nós nesse processo missionário. Eu queria que você abrisse a carta de Paulo aos Colossenses. É uma carta que nós amamos demais. E nós vamos conhecer algumas coisas aqui. O que eu quero mesmo é que a gente possa expandir o nosso conhecimento sobre o nosso papel no meio de todas essas coisas. Olha o que aqui diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Eu estou começando do versículo 1. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre manifestamos gratidão a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Qual é a razão da gratidão de Paulo? Vamos ver aqui no verso 4. Qual é a razão dele ser tão grato a Deus por esses irmãos da cidade de Colossos? Por quê? Verso 4, aqui ele diz por quê. Pois o que, gente? Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Qual é a razão da alegria? Duas razões de alegria. A primeira delas, qual é, gente? A fé que eles têm em Deus, mas ao mesmo tempo uma fé que se expressa através do quê? Do amor ao outro. Para aqui só um pouquinho, deixa o texto aberto. Eu vou estar explicando versículo por versículo. Paulo está dizendo assim, poxa, como eu me alegro quando penso em vocês. Quando meu coração se regozija quando eu penso em vocês. Por duas razões básicas. Primeiro, pela fé que vocês têm. O povo de Colossos, então, era um povo de fé. Amém, irmãos? Nós queremos ser um povo de fé? Sim ou não? De acreditar no poder do Senhor, na graça do Senhor, da palavra do Senhor. Mas mais ainda, além disso, ele acrescenta, por causa da fé e do amor que vocês têm por todos os santos. Escuta, eu fico pensando, não existe expressão de fé genuína. Eu não posso dizer que tenho fé em Deus e que sou uma pessoa de fé, se a minha fé não se traduz em amor pelos outros. É isso que Paulo está dizendo. O amor pelos outros, o amor pelas almas, o amor pelo perdido, o amor pelo desvalido, o amor pelo sozinho, o amor pelo estrangeiro, o amor pelo órfão, o amor pelos que estão passando por necessidades, o amor pelo presídio, aliás, pelo presidiário, né? O amor como expressão dessa fé. Então eu não posso dizer que tenho fé se eu não tenho a expressão da fé, que é traduzida em amor prático pelas pessoas. Olha o que mais que ele diz, mas também, não só a fé que vocês têm, o amor que vocês têm, mas também, o quê? Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Veja bem, Paulo está aqui dando uma sequência. Ele diz assim, ele diz que se alegra, ele diz que é muito feliz por aquela igreja, que é muito feliz por aquele povo, em primeiro lugar, pela fé que eles têm em Deus. Repita, em primeiro lugar, pela fé que eles têm em Deus. Segundo, pelo amor que ele tem pelo próximo. Vamos lá, pelo amor que eles têm pelo próximo. E outra coisa, ele se alegra pela esperança a respeito da glória de Deus, que virá. Não pode existir cristianismo vivo sem esses três componentes. Já acrescentei mais um. Primeiro, a minha fé no Senhor, de que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam, pelo amor que eu tenho pelo próximo, mas ao mesmo tempo pela transcendência dessa vida.
Ele diz que a alegria dele pelos colossenses está vinculada também ao fato de que os colossenses são um povo que tem esperança nas promessas de Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, se eu não tiver esperança naquilo que Deus prometeu no porvir, eu sou muito pobre, eu sou muito fraco. Se a minha vida for apenas na crença em um Deus vivo que opera hoje, e também no amor que eu tenho pelo próximo, na hora que eu estiver fraco, ou na hora que Deus não responder a minha oração hoje, ou na hora que eu começar a esfriar, ou na hora que eu começar a me sentir assim, não sei se eu vou me reunir com os irmãos, eu não sei se eu vou me reunir mais com a igreja, eu vou ficando aqui por casa, porque eu estou assim, eu estou frio, eu estou sem esperança. E Paulo está falando para uma igreja cheia de esperança. O que é a esperança? A esperança, gente, a esperança é uma intervenção divina no coração de quem crê, que nos faz olhar para além das ruínas, as novas edificações que o Senhor haverá de erigir em nossa vida. A esperança é aquilo que nos faz olhar para o caos e dizer assim, não, esse caos é passageiro, esse caos vai passar, essa dor vai passar, essa luta vai passar, essa provação vai passar. E Deus está falando com você, essa provação vai passar, esse momento vai passar. A esperança me projeta para além das circunstâncias. A esperança, gente, é como, sabe, no meio de um conjunto de montanhas que nos cercam e nós estamos nos vales da vida. A esperança é como se Deus dissesse assim, vem cá, eu vou te levantar e te colocar no topo da montanha e vou te dar asa delta para você voar sobre ela. A esperança é essa capacidade de enxergar, sabe, a intervenção divina no meio do caos. E Paulo se alegrava por essa igreja por causa disso, por causa exatamente desse perfil, esse perfil esperançoso que os colossenses tinham. Aí ele vai, aí ele acrescenta que um fenômeno estava acontecendo, não só naquela igreja, mas nas igrejas recém-fundadas. Olha o que é que ele diz aqui, no versículo 6, que chegou até vocês. Ele completa, por todo o mundo, vamos ler comigo, quem tiver a Nova Tradução Internacional, por todo o mundo, este evangelho vai o que, gente? Frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Paulo começa a se alegrar porque o evangelho está se expandindo. Mas eu quero dizer uma coisa, não está se expandindo necessariamente através do trabalho dele. Eu quero tocar num assunto que vai ter muito a ver com esse mês de julho, que vai vir com agosto, nosso tempo de oração, preparação para o Godstock, que esse ano vai ser mais poderoso ainda do que o ano passado, e desse projeto missionário da Cidade Viva, que será chamado Por um Sertão Vivo. E nesse projeto, Paulo começa a se alegrar porque o evangelho estava se espalhando por todo o mundo conhecido. Em algumas traduções, ele fala que essa palavra foi ouvida em todo o mundo já. Mas que mundo? O mundo que eles conheciam naquela época. Isso aqui é o que nós chamaríamos de revelação fenomenológica, como ele observava a realidade, porque eles não conheciam as Américas, eles não conheciam os reinos distantes da terra. A gente sabe que o evangelho começou aonde, gente? Onde é que o evangelho foi plantado, amados? Em Jerusalém. E todos nós temos uma Jerusalém pessoal. A nossa casa, a nossa família, a nossa cidade. Depois se expandiu para Samaria. Depois a Judéia foi tomada pelo evangelho. E Deus escolheu um homem, que foi Paulo, para levar o evangelho para além dos muros dos judeus e dos samaritanos. Para chegar a todas as nações da terra. Para chegar na Europa, para chegar na Macedônia, para chegar, enfim, na atual Europa. Naquele tempo não existia Europa, esse termo Europa, né? Mas para chegar na Itália, para chegar na Espanha, que já existiam naquele tempo, para chegar na Ásia Menor, que é atualmente a Turquia. Então, Deus escolheu Paulo para ser o cara que iria começar a plantar essa semente de boa nova, para produzir no coração das pessoas fé no Deus vivo,
amor pelo próximo e esperança nas promessas de Deus. Essas três coisas Paulo queria ver também plantadas em todas as igrejas e em todos os corações. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro depois dos Evangelhos, a gente percebe que Paulo fez 3 grandes viagens. 3. A primeira ali pertinho, Icônio, Listra, Derbe, Chipre, por ali, a ilha de Chipre. Depois ele foi adentrando pela antiga Ásia Menor, conhecida como hoje Turquia, subiu ali, deu uma viradazinha, entrou no que hoje é a Macedônia, desceu no que hoje é a Grécia, Bereia, Tessalônica e tal, ficou ali também em Corinto. E uma terceira viagem dele, que ele saiu revisando as igrejas por onde ele passou, até então ser preso em Roma. Mas é interessante, por que esse homem afirma que esse evangelho estava crescendo em todos os lugares, mesmo em lugares que ele não tinha ido? Como explicar isso? Como explicar? Como o apóstolo chega para nós e afirma que a palavra estava se expandindo pelo mundo, mas ele não tinha visitado todas as cidades. Se você pegar o mapa daquele tempo, das igrejas que foram sendo fundadas, dos irmãos que foram sendo fortalecidos na fé e tudo mais, ali, gente, ele visitou muitas cidades, mas ele ficou longe de visitar todas as cidades daquela região. E como é que o evangelho chegou lá? Como é que ele se espalhou? Ele nem conhecia Colossos. Se você ler o texto, ele não tinha ido ainda lá na cidade de Colossos. E escreveu essa carta. Alguém foi lá. E ele cita o nome do colaborador. Ele diz que Epáfras foi lá, no verso 7. Ó quem foi no lugar dele. Vocês o aprenderam, verso 7, de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel, ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Escuta, olha que coisa linda. No início da igreja, Deus pegou pessoas comuns, cujos nomes não estão na Bíblia, que não vão estar no mundo em nenhuma placa memorável, que não estão nos anais da história, que não são conhecidas pelo nome. E essas pessoas foram de tal maneira impelidas pelo Espírito Santo, empurradas pelo Espírito Santo, que elas começaram a dar da vida delas e a falar desse amor para outras pessoas. E o evangelho foi se expandindo, foi se expandindo, foi se expandindo, foi se expandindo, foi se expandindo. Sabe por quê, gente? Porque naquele tempo, quando Jesus disse para os apóstolos, olha, escuta, gente, essa palavra é muito importante, Atos 1:8. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Vocês vão receber poder do céu. Você tem noção do que é isso? Vocês vão receber poder do céu e vão ser as minhas testemunhas. Poder! Gente, tem gente que está preocupada em ter uma posição de poder na empresa, no estado, tem gente que quer ser governador, tem gente que quer ser prefeito, tem gente que quer ser vereador, tem gente que quer ser juiz, tem gente que quer ser promotor, procurador, tem gente que quer ter posições, porque acham que ali são posições de poder. Escuta, gente, o poder de todas as nações da terra, de todos os cargos públicos, juntando a presidência, o secretário-geral da ONU, os presidentes do G12, do G20, de Bill Gates, junto com a Apple, junto com... Poder de Deus é o maior poder que pode existir. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Calma aí, meu brother, minha sister. Esse poder, Deus disse que ia dar para nós. Eu tenho esse poder e você tem esse poder, gente. Recebereis poder do céu e vocês vão ser as minhas o quê? Testemunhas. A começar em Jerusalém, em Judéia, Samaria, nos confins da terra. E aquilo foi pegando fogo, feito fogo em mato quente, em mato seco. E as pessoas foram usando daquele poder.
usando aquele poder, sendo usados por Deus através daquilo. Agora eu vou dizer uma coisa para você: esse poder de Deus em nós não é apenas para que a gente leve o evangelho para outras pessoas. Esse poder de Deus em nós também é a certeza de que não há profunda tristeza dentro do coração que não possa ser por esse poder aplacada, que não pode haver em nossa vida nada, nenhuma circunstância que venha, suportar esse poder de Deus. O grande problema é que nós não temos ainda, muitas vezes, a convicção exata do que significa essa palavra. Não é poderzinho, não. Tem gente que diz: você me deu esse poder que eu queria falar em línguas. Beleza, orar em línguas é uma maravilha. Eu recebi esse dom em 2005, 2004, sei lá quando foi. É uma bênção. Mas eu queria poder, Senhor, porque eu queria poder para profetizar. Amém. Também uma bênção. Gente, entendam. Esse poder é muito maior do que simplesmente a expressão de um dom. Esse poder é o próprio Deus agindo através das pessoas, através da igreja, do seu povo, da gente comum, gente que pode não ter o nome na placa, pode não ser bispo, apóstolo, agora tem um novo cargo, agora que é patriarca. Quero saber, o próximo eu acho que vai ser anjo. O outro talvez quarta pessoa da Trindade. Eu quero saber onde é que eles vão chegar. Escuta! Deus derramou desse poder sobre o seu povo. Tenha convicção disso. Se você creu no Senhor Jesus, se Ele é o Senhor da tua vida mesmo, saiba, está dentro de você uma dinamite de poder. Está dentro de você, dentro de nós, essa dinamite de poder. Então foi esse povo comum que saiu pregando o evangelho em todos os lugares. Foi esse povo comum, como nós, que saiu entrando nas vilas, nas fazendas, a ponto de Paulo dizer: olha, o evangelho está crescendo em todos os lugares, em todo o mundo. E eu fico dizendo assim, fico pensando assim: o que é que será que está faltando para que a gente ganhe a nossa família? É certo que há pessoas que têm um coração mais duro do que o outro. É certo que há pessoas na nossa família que têm uma aversão cultural ao movimento evangélico. E eu vou dizer, tem toda a razão de ter. Não é sem razão, não, é com razão. Pelas atrocidades e abobrinhas que o movimento cometeu, especialmente no Nordeste do Brasil. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez a única coisa que falte em nós, e eu não estou falando aqui de autoestima. Tem gente que diz assim: não, a autoestima resolve tudo. O cara está fraco, você tem que elevar sua autoestima, você é muito bom, você é tal. Escuta, eu não prego isso. Até porque Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, verso 3, que nós tivéssemos um pensamento equilibrado. Se lembra? Acerca de nós mesmos? Nem hiper, nem para baixo, equilibrado. Mas sabe o que é que vai levantar a gente da cadeira no dia da prostração? Sabe o que é que vai levantar você da cama no final de semana? E você olhar para o dia e dizer assim: poxa, eu vou começar mais um dia, eu vou começar mais uma jornada, eu vou ter mais um desafio. Você olha no espelho e diga assim: Senhor, comece a rir de você. Que coisa mais engraçada, meu Deus. Um trastezinho como eu, cansadinho, envelhecendo, doente, e o Senhor está dentro de mim, me dando poder e autoridade para vencer todos os obstáculos da minha vida. Amém, igreja? Esse poder vem de Deus, esse poder vem do alto. E eu quero encerrar essa palavra dizendo uma coisa muito simples para nós hoje. Olha o que é que ele diz aqui no verso 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam o quê? Agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus.
Gente, Deus quer que a gente agrade a Ele. O Senhor quer que a gente agrade a Ele. Porque esse poder que há em nós, essa vida que habita a nossa vida, não é uma energia cósmica, inominada e despersonalizada. Não é a força do triângulo, da pirâmide, dos cristais. Esse poder que habita em nós é o Deus vivo. É um ser e não uma força. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus em nossa vida fosse apenas um instrumento para que a gente possa proclamar com poder o Evangelho ou ultrapassar os obstáculos da vida, nós teríamos com Ele uma relação meramente utilitarista. Deus não é uma energia, Ele é uma pessoa. E Paulo diz aqui, a gente ora para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e tudo possam agradá-lo. Eu quero perguntar uma coisa para você, especialmente quem veio buscar hoje uma direção, uma oração, uma esperança. Amém. Deus é bom e esse poder nos assegura isso. Se Deus quiser curar hoje todo mundo aqui que está enfermo, Ele vai curar, e a gente vai orar, e glórias a Ele se Ele curar, amém, irmãos? Se Ele quiser fazer coisa nova na sua vida, no seu coração hoje, Ele vai fazer. Mas tem uma outra coisa, Paulo diz assim, para que possam em tudo agradar ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta muito simples, e você vai responder para você mesmo. Você tem agradado ao Senhor? Você tem frutificado em toda boa obra? Ou você só resmunga, só reclama, só, busca viver de mentira, de simulação? Será que a gente tem agradado ao Senhor? Escuta, tem algum problema na gente querer o poder de Deus? Sim ou não? Tem algum problema a gente querer o poder de Deus em nossa vida? Sim ou não? Não! O problema é quando esse poder que a gente quer passa a ser uma mera coisa ao nosso dispor, e não uma pessoa que nos ama e que quer nos ver frutificar em toda boa obra, frutificar nos nossos relacionamentos, ser cordial. Gente, aconteceu uma coisa, eu digo, Senhor, só o Teu Espírito mesmo. Eu saí daqui com Samara e Débora, a minha filha mais nova. Débora no canto assim, do banco de trás, eu e Samara paramos no sinal. A fila do sinal estava muito longa, olha mesmo. A fila do sinal estava muito longa. Então o que aconteceu? Eu parei aqui e tinha um carro estacionado em uma loja que ligou a chave. Eu percebi que ele ligou a chave, colocou a ré. Ele queria sair dali, só que ele queria sair dali como se não houvesse nada atrás dele. Isso é o grande perigo de vidro fumê à noite, viu? Eu estou percebendo que o vidro fumê, quem usa fumê em carro, é excelente para a luz do dia, mas para a luz da noite, meu amigo, lhe cega, viu? Cidadão deu uma rezinha, e Débora atrás, pai, ele vai bater, pai, ele vai bater, pai, acelera, pai, meu. Aí eu ainda tentei acelerar, me coloquei a 10 centímetros do carro da frente, o cara ainda bateu no meu carro atrás. Agora isso, a gente estava indo para uma festa, já estávamos atrasados. Eu desço do meu carro, doido, humanamente falando, para, assim, né? Abençoar. Porque assim, foi uma batida
aquela batida meio burra, né? Tá entendendo? Porque tem a batida que, ao bater parado, meu, carro desse tamanho atrás, se fosse um jegue ou uma bicicleta, um carro. Mas aí eu disse, Senhor, não, Senhor, eu tenho o teu espírito. Controla o meu domínio próprio, para que ele não se transforme em demônio próprio. E aí eu saí do carro, parei o carro, assim, e o cara ficou no carro. E o pior é que ele do carro, ele fazia assim para mim. Eu digo, é fogo mesmo. Assim, ó. Acho que ele quer apanhar. Desse jeito. Aí, por um momento, eu comecei a lembrar dos meus golpes que eu aprendi de taekwondo. Misericórdia. Aí eu cheguei, aí peguei no braço dele calmamente, digo, meu querido, desça aqui para a gente conversar. Aí ele, olha, tenha calma. Eu já estava calmíssimo, né? Glória a Deus por isso. Era a carne quis. Aí fomos no carro. Foi um negócio meio milagroso, aquela cena foi meio milagrosa. Porque quando eu fui olhar, a lateral do carro estava toda branca, que era a cor do carro dele. Aí eu disse, Samara, me dá um papel higiênico aí. Eu comecei a passar na tinta do carro. E ela foi saindo. Né? Eu dei uma cuspidinha. Ela foi saindo. Né? Foi saindo. Rapaz, pelo barulho que tinha feito, eu acho que, sabe? Foi nada. Aí eu olhei para ele, olha, então, deixa para lá, vá para casa. Eu tenho uma festa, Deus lhe abençoe, né? Aí ele disse, Aí ele me reconheceu, né? Aí eu digo, oh, glória, ainda bem que eu mudei o espírito. Ah, já ouvi falar muito bem do Senhor. E da igreja. Diga amém. Aí a mãezinha dele estava com ele, uma senhora muito educada também, colocou no meu ombro e disse, meu amado, que Deus multiplique essa sua paciência. Frutificar em toda boa obra, frutificar em tudo. Agradar a Deus quando o nosso coração quer agradar os nossos instintos. Essa é a diferença. Não pense que você vai perder os instintos, porque eles são humanos, eles são decorrentes da velha natureza. Instintivamente, nós queremos brigar, requerer os nossos direitos. Eu saí no prejuízozinho, teve um amassozinho no meu carro, mas eu tenho certeza que naquele momento, Deus se agradou de mim. Amém, irmãos? Então, que seja assim a nossa vida em tudo, frutificando em toda boa obra, agradando a Ele. Não é só usando o seu poder, mas agradando ao Senhor também. Olha o que diz o versículo 13. Vamos juntos? Pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo encerra dizendo assim, olha, nós não somos mais das trevas, nós somos da luz. Nós não podemos mais viver como se estivéssemos nas trevas, porque estamos na luz. E ainda mais, se fomos resgatados do poder das trevas, o inimigo não tem poder sobre a vida do filho e da filha de Deus. Se fomos resgatados para o Senhor, o inimigo olha, rebola, balança, tenta, levanta, insiste, dá o caos para o cara cair, empurra no meio do abismo, mas Deus nos garante que Ele nos resgatou do império das trevas. O que é do império? Em outras traduções tem do domínio das trevas, do poder exercido sobre nós. Na hora que a nossa vida é entregue ao Senhor, ela passa a ter um novo revestimento, uma nova lógica, um novo poder, uma nova ação. Nós, embora estejamos nesse contexto humano, não pertencemos mais a esse contexto no que se refere aos seus valores, porque agora
agora esse poder que está em mim, que não é uma coisa, é uma pessoa que me ama, que quer relacionar-se comigo, que quer que eu o agrade e que quer absolutamente que eu frutifique em toda boa obra. Ele me dá uma garantia que ninguém pode me dar nessa vida. O Senhor me dá uma certeza que ninguém pode me dar nessa vida, é que eu estou protegido da ação das trevas do inimigo, de Satanás, porque o manto de Cristo está sobre a minha vida, o manto do Senhor está sobre a nossa vida, o manto do Senhor está sobre a sua igreja. Esse manto glorioso, abençoador e poderoso, essa presença viva, é poder maior que dinamite, é poder maior que bomba atômica, a agir dentro de nós, através de nós, na vida de quem nós falamos, na vida de quem nós tocamos, na nossa família. Portanto, gente, tomemos posse nessa noite, mais uma vez, sem medo, sem hesitar e sem dúvida, do poder que move o mundo, e do poder que destrói o inferno, e do poder que nos leva até o último dia, pelo poder e pela graça do Senhor. Aleluia!